Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade, ou um grande temporal de vento, de acordo com a tua versão, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te, cala-te. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, de grande medo, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Passar por tempestades não significa que Deus está ausente e que Ele não se importa com o que estamos passando. Não significa que você está no meio de uma tempestade, que Deus não está te importando, não se importa com você. Entenda uma coisa: quando você está passando por uma tempestade, não significa que Jesus está ausente da tua vida. Quem está entendendo, dê um amém aí. Por que Deus permite as tempestades na nossa vida, amados? Eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 razões porque Deus permite. E se não permitiu ainda, vai permitir. Ou se você já passou ou está passando uma tempestade, talvez você vai entender o porquê que você está passando. Amém? Então eu quero compartilhar com você a primeira razão porque Deus permite as tempestades na tua vida. Primeiro, para reconhecermos quem nós somos. Os Salmos de número 40, versículo 17, diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenha, ó Deus meu. Amém? Então, amados, sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu sou pobre e necessitado. E às vezes quando nós somos, aí por cima da carne seca, o pessoal fala, tá tudo dando certo, irmão, as contas tudo em dia, dinheiro no bolso, irmãos, nem sempre quando a gente está passando que está tudo bem, a gente consegue falar essas palavras aqui, sou pobre e necessitado. Às vezes é o contrário, a gente começa a se exaltar e humilhar os outros. Mas deixa você passar por uma tempestade, que você logo, irmão, você começa a perceber que você não é tudo isso que estão dizendo de você, e você também não é tudo isso que você diz de você. Por quê? Porque você é pobre e necessitado. Nós precisamos de Deus. Quem precisa aqui de Deus? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então é por isso que Deus permite que você passe por isso. Para quê? Para você reconhecer quem você é. Certas situações que você já viveu, está vivendo, vai viver, é para que você reconheça que você depende de Deus, que você precisa de Deus. Amém? Nós precisamos de Deus, irmão, não tem para onde correr. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, segunda razão porque Deus permite as tempestades na nossa vida, para reconhecermos quem é Jesus. Porque quando a gente, irmãos, está tudo bem, quando não tem um problema, não tem uma dificuldade, a gente começa a ver Jesus como
como apenas um gênio da lâmpada que nos dá as coisas, né? A gente não consegue ver quem Jesus é na nossa vida, não consegue ver o poder de Jesus na nossa vida. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, veja bem, a tempestade fez com que eles reconhecessem quem era Jesus. Porque quando a gente vive uma tempestade na vida, nós vamos reconhecer que Ele não é apenas o nosso amiguinho. Jesus não é só teu amiguinho. Jesus, Ele é Senhor da tua vida. Amém? Para que você reconheça que Jesus, Ele é dono da tua vida. Ele é Senhor da tempestade, é Senhor do mar, Senhor das circunstâncias. E eles ficaram possuídos de temor e disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Jesus. Será que em circunstâncias normais você reconheceria isso? Será que em circunstâncias normais você abriria a boca e falaria que Jesus é o Senhor? Reconheça que Jesus é o Senhor da tua vida, amém? Então as tempestades permitem que nós reconheçamos quem Jesus é de verdade. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Quando ele pergunta para os discípulos: o que estão dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos estão dizendo que tu é um profeta, foi Elias que ressuscitou, não sei quem. E ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E aí ninguém teve coragem, mas Pedro, pelo Espírito Santo, ele levantou a voz e disse: tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Certas tempestades na nossa vida que você tem passado, que Deus permitiu que você passasse, é para que você reconheça quem é Jesus na tua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você não tivesse passado algumas situações, você não estaria aqui. Mas talvez você está aqui porque você passou por algumas tempestades, e essas tempestades te aproximaram mais do teu Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Então, irmão, não tenha medo de tempestade, porque se ele está no barco, essa tempestade vai passar, quem crê. Terceira coisa, a buscar a Jesus com intensidade. Mas quando você passa por uma tempestade, você vai ter que orar, você vai ter que clamar, você vai ter que buscar, você vai ter que gritar pelo nome dele. Você não tem saída. Quem está entendendo aí, dê um glória a Deus. Marcos 4,38 diz assim: Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre! Olha como é que se fala, irmão. Eu imagino que eles não falaram assim: mestre, acorda aí, mestre. Mestre, você não se importa que pereçamos? O que ele está dizendo aqui, irmão? Estão gritando. E sabe, as tempestades permitem você ser mais intenso com Deus. Porque às vezes, amado, você quer viver sempre na superficialidade, sempre com aquelas oraçãozinhas rasas, não tem profundidade. Mas quando você passa por uma tempestade, você vai clamar. E você não vai clamar de qualquer jeito, você vai clamar com intensidade. Quem está entendendo? Jesus, me socorre! Você vai gritar, irmão, não tem alternativa. Não tem alternativa. E ele diz assim: mestre, tu não te importa que pereçamos. Tu não te importa que a gente vai afundar aqui se eu não está. É claro que Deus está vendo tudo, né? Irmãos, tempestade não tira o sono de Jesus, tira o teu. Jesus, ele não perde o sono por causa de tempestade. Quem perde somos nós. Por quê? Porque a nossa fé é pequena. Houve períodos na minha vida, irmãos, que eu tive que clamar, eu tive que chorar, eu tive que me ajoelhar, eu tive que me prostrar. Então essa intensidade, às vezes, ela não vem quando está tudo bem. Quando você está tudo bem no teu casamento, quando está tudo bem na tua vida espiritual. E outra coisa, irmão,
mesmo que esteja tudo bem, não te esquece de buscar a Deus, porque a tempestade ela não te avisa quando ela chega. Quem está entendendo? Então é muito importante que você tenha esse entendimento. Por que que as tempestades chegam na nossa vida? Você está entendendo aí? Dê um glória a Deus aí, amados. Então é para aprendermos a buscar Jesus com intensidade, né? E você vai orar, você vai clamar, amém? Quando está tudo bem, irmão, às vezes nós não queremos vir para a vigília. Quando está tudo bem, às vezes nós não queremos, né? Nós não queremos nem ir para o culto. Quando você não tem fome e sede de Deus, você não busca Ele. Quando você tiver fome e sede, de verdade você vai ler a Bíblia. Quando você tiver fome e sede de verdade, você vai orar. Vai orar, não se preocupe não, que tem situação na tua vida que vai te forçar você a orar. Amém? As tempestades não é para te matar. As tempestades é para te ensinar. Amém? A ser mais intenso com Deus, amados. Os meus maiores momentos com Deus, os momentos de mais intimidade, de mais intensidade, não foi, irmão, quando tudo estava bem. Os meus maiores momentos de intimidade com Deus foi no meio das tempestades, que a minha fé cresceu. Amém? Quarta coisa, para despertar nossa fé. Versículo 40 do capítulo 4 de Marcos. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus permite você passar por uma tempestade, Ele tem um propósito, não é sem razão, não é porque Deus quer te matar, não é porque Ele quer te oprimir, não é porque Ele é um pai ruim, não. Quando você passa por uma tempestade é porque Ele quer aumentar o nível de fé e de confiança nele. Quem está entendendo? E Jesus diz assim para ele: como é que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? Então a tempestade vai forçar você a crer em Deus. A tempestade vai forçar você a acreditar nos milagres, no sobrenatural. Irmão, teve situações na minha vida que não tinha como eu resolver. Eu só tinha uma saída: a fé. Eu só tinha uma saída por meio da fé. Eu tinha que crer, irmão, contra toda circunstância. Mas quando você está no meio de uma tempestade, você não tem alternativa. Ou você confia em Deus, ou você desperta a sua fé em Deus, ou você pula do barco, abandona Jesus. Tempestades, ela tem propósito nas nossas vidas, amém? Elas têm propósito, elas têm a finalidade de refinar a nossa fé, de aumentar o nosso nível de fé, amém? A fé, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Por isso, irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que agrada a Deus é o quê? Fé. Tu quer agradar a Deus, tem que ter fé. Onde é que está escrito, pastor? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível, não tem outra alternativa, não tem possibilidade. É impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe, ter fé, e que ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Dê um glória a Deus aí. É pela fé que nós alcançamos a vitória. A fé tem tamanho. A fé tem tamanho. Você começa com uma medida de fé, mas no decorrer da tua caminhada cristã, as tempestades, as provações, as tribulações, ela vai forjando a tua fé. Quem está entendendo? Porque as tribulações que você tem passado, as tempestades que você tem vivido, elas estão forjando o teu caráter, estão forjando a tua fé. As tempestades não irão te impedir de chegar do outro lado, amém? Então qual era o propósito de Jesus? Por que Jesus, levou eles, amados? Pensa só, não foi o diabo. Não foi o diabo que levou eles para aquela tempestade. Amém? Assim como não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para ser tentado, foi o Espírito Santo. E aqui
Foi o próprio Jesus que levou eles por meio da tempestade. No versículo 35 diz isso, que já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado, para a outra margem. Uma outra coisa, porque Deus permite que você passe a tempestade, porque Ele quer que você mude de nível. Você tem que mudar de nível, e Ele vai permitir a tempestade para você crescer. Senão você vai continuar todo o tempo na beira, na margem do rio, todo o tempo ali, entendeu? Você não dá um passo de fé e atravessa o que você tem que atravessar na vida, irmãos. O que você está vivendo hoje está te projetando para algo maior. Nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Irmão, pare de fugir de problema. A tempestade é que faz o bom marinheiro, irmãos. Amém? Então não tenha medo de tempestade. Jesus, se Ele está permitindo isso na tua vida, é porque Ele está querendo te mudar de nível. Ele está querendo que você cresça, amém?